Voltamos com o Hugo Rodrigues, que é o CEO e o Chief Creative Officer da Publicis, das agências Publicis Brasil. Né? Isso. Hugo, como é o seu dia a dia tendo que dirigir tantas agências e com atividades tão diferentes uma da outra? Tem uma brincadeira que é a seguinte: cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer, né? E depois você não... É verdade. Apesar de no bloco anterior eu ter falado realmente eu não mirei essa posição, é óbvio que toda vez que a gente é promovido, que a gente é reconhecido, a gente ganha um gás extra, né? Uma motivação extra para seguir adiante, para sonhar. Não é sonhar com dinheiro, não, é sonhar para deixar alguma coisa bacana para os outros, para deixar um mundo melhor, né? E quando eu assumi essa função de gestão, eu não tinha ideia do problema que eu estava pegando, porque você que vem da área de criação, né, o fato, por exemplo, de eu ter largado uma engenharia para ir para a área de criação, o que eu queria? Eu queria uma coisa mais solta, não uma coisa irresponsável. Claro, porque as pessoas, claro. Elas confundem muito a propaganda com, não, eu tive uma ideia. Ideia é suor. Muito suor. Tem um livro do Carlos Domingos. O Carlos Domingos ele é diretor de criação da Eiji Isobara, uma agência concorrente, inclusive, nossa, mas o Carlos Domingos, eu respeito demais o Carlos Domingos, fui em todos os lançamentos de livros que ele fez, peguei autógrafo. Hoje nós somos colegas de profissão, tenho muito orgulho disso. Ele tem um livro chamado Criação Sem Pistolão. E esse livro explica como se cria. Porque você cria transpirando muito, suando muito. É uma questão de analogia mesmo, sabe? Escola, colégio, aluno acordar cedo, material... Não cai do céu, né? Não tem essa coisa. E quando você pergunta como é que é o meu dia, imagina o seguinte, ele encolheu, porque eu tenho que gerenciar o andamento de tudo, principalmente como é que os clientes estão vendo a agência. Isso te toma um tempo muito grande mesmo, porque você tem problemas todos os dias. Sem dúvida. Cada vez os clientes exigem mais, e não só das agências, você que está nos assistindo, você chega hoje num restaurante, antigamente você não ligava muito se a cerveja, se o vinho vinha mais gelado. Hoje você fala, não, mas o vinho não está na temperatura. A gente se tornou mais chato. Mais exigente, né? Mais exigente, mais... Todos nós. Então, você vai comer um pastel na feira, você fala, pô, esse pastel já teve menos... sabe, é do ser humano progredir. Então, o meu dia ele é muito corrido e muitas vezes ele é feito de imprevistos, que estavam fora da minha agenda e que entraram. É um problema... vou dar um exemplo, um filme que está indo super bem, que está produzindo, tudo está caminhando, de repente, por algum motivo, um ator, normalmente uma celebridade, decide não usar mais a roupa que o cliente aprovou. Aquilo não estava planejado, então você tem que parar e olhar isso. Em contrapartida, acontece o seguinte, na hora de gestão, você tem um executivo que ficou doente e que você achou que ele estava numa reunião fora de São Paulo, no interior, com o seu cliente, quando alguém liga e fala, olha, o fulano ainda não chegou. E aí você vai procurar informação, você sabe, não, ele já avisou que ele está doente. Mas como que você supre? Então é quase que um choque, porque você tem que misturar a criatividade com o racional. Mas é excitante. Eu agora completou um ano que eu estou nessa posição, e eu diria para você o seguinte, em tudo na minha vida, tudo, realmente tudo, eu me sinto um aprendiz. Depois de um ano eu continuo me sentindo um aprendiz, mas eu diria que eu estou um aprendiz um pouco mais à vontade. Hugo, até porque sua história parece ser um pouco diferente, né? Porque os grandes criativos no Brasil acabaram montando sua própria agência, seu próprio negócio. Você escolheu um caminho aparentemente até mais difícil, que é ser um grande executivo de uma grande multinacional. É que eu acho, eu vou entrar agora numa seara super delicada. Esteja à vontade. A seleção de 82, né, ela foi brilhante. Brilhante. Porque ela tinha Zico, Falcão, Júnior, Cerezo, Sócrates. Fora que tinha no banco, que a gente não lembra, Éder. Você teve uma geração brilhante. A geração de 70 também foi brilhante. Né? Jairzinho, Gerson, Pelé, o Tostão, né? Quer dizer, Clodoaldo jogando. Você teve gerações que eram individualmente brilhantes. A gente pegou uma geração anterior à nossa que era absolutamente brilhante. Eu não quero ser injusto se eu esquecer algum nome, mas Washington Oliveto, Nizam Guanais, Marcelo Serpa, Fábio Fernandes,
Alexandre Gama, Celso Loduca, eles eram de uma estatura, eles são, mas assim, eles pegaram uma geração onde o criativo tinha um poder de solucionar simplesmente com uma ideia. Com o advento, com essa coisa de todos os veículos, veículos novos chegando, mídias novas, a propaganda ela passou a ser mais técnica. Quer dizer, você não basta ser só, você ter um grande talento individual, você precisa ter uma equipe que joga em todas as funções, você precisa ter um craque na mídia, uma pessoa genial na mídia, você precisa ter uma pessoa genial no planejamento. Então os outros departamentos começaram a ganhar força também. E com isso montar uma agência se torna um pouco mais difícil. Porque se você coloca 5 gênios juntos, eles já vão brigar pelo seu espaço. Então, o que eu estou só colocando mudou-se um pouco a realidade. Hoje, você precisa ter um gênio em cada departamento. Se todos eles decidirem montar uma agência, a gente não vai ter nenhuma agência. Não vai ter, é verdade, tem toda a razão. Completa. Sendo que no passado recente, só para a gente lembrar, a criação era o foco. Hoje a gente vive a era do planejamento. Hoje os clientes querem saber do planejamento. Hoje, se o cara de mídia não for um criativo também, ele está morto. Exatamente. Né? Se você não chegar lá e não contar alguma coisa diferente do que o cliente já sabe, e o cliente, graças a Deus, sabe muito. É verdade. Porque não são só os pacientes que se informam sobre as doenças pelo Google. Né? São os clientes que se informam pelo YouTube. Exato, né? Exato. Hoje antigamente você esperava 1, 2 anos para viajar para um festival, para ver o que estava acontecendo de bacana no mundo. Hoje você vê simultaneamente e você fala, pô, mas por que a minha agência não está fazendo isso? Então, assim, tudo muda e vai continuar mudando. Isso que é instante. Hugo, você falou em clientes, então deixa eu aproveitar essa sua deixa, né? Bom, a Publicis acabou de conquistar a conta da Vivo numa hora de transformação muito grande e importante para essa empresa, né? Mas vocês têm clientes gigantescos nas agências, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre eles, o nome deles, em que agência eles estão. Óbvio que talvez você não se lembre todos, eu já peço desculpas de te pegar assim no pulo com essa pergunta. Não, eu vou começar falando, por exemplo, da Salles Chemistry, onde a gente tem a GM, a Chevrolet, na área de varejo. Quer dizer, a gente faz, e é por isso que a gente diz que trabalha o varejo deixando um residual de marca, que é quando você você sabe o preço, mas você lembra da propaganda, né? Perfeito. A gente tem Centauro, e aí a gente cuida de toda a comunicação da Centauro, que é a maior rede de artigos esportivos da América Latina, quer dizer, uma empresa brasileira, isso aí tem que ser comemorado sempre. A gente tem agora a Croton, e eu queria falar um pouquinho da Croton, porque a Croton é uma universidade e você fala assim, pô, mas eu nunca ouvi falar da Croton. Então, a Croton é uma conquista que fala desse tamanho do Brasil que a gente não conhece. A Croton acabou de comprar a Unopar por 1,3 bilhões de reais. Saiu na capa da Exame. A Unopar era a maior faculdade de ensino à distância do país. Hoje, nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, isso já é a grande parte da educação. É a educação à distância, até porque você cada vez tem menos tempo para se locomover. E a Croton e a Unopar são praticamente o Pelé dessa comunicação no Brasil. Um mercado que vai crescer ainda mais. Quer dizer, uma marca que a gente está em São Paulo, muita gente no Rio fala, não, mas eu não conheço. E olha o potencial disso. Imagina. Olha o tamanho. Eu fico arrepiado, não é mentira. Então, essas seriam as principais contas da Salles Chemistry. Talvez eu esteja esquecendo uma outra, peço desculpa. Na Publicis a gente tem aí uma gama maior. A gente teria a Procter & Gamble. Procter & Gamble que tem um presidente inquieto, um presidente que sacode todas as agências que ele trabalha, que ele cobra a integração, que é o Tarek Farah, que é uma pessoa, é um egípcio, que ele misturou toda a história de comunicação dele no mundo corporativo com a essência do brasileiro, entendeu muito bem esse país, fez a Procter & Gamble virar P&G, quer dizer, é mais difícil, como é difícil falar COO, quer dizer, Chief Operating Officer, até eu às vezes, né? Ele transformou. Aí a gente tem o Citibank, quem comanda o Citibank é o Leonel. O Citibank vem junto com ele a marca Credit Card, mas praticamente independente, porque a Credit Card pega um público, o Citibank pega outro. Depois a gente tem a Nestlé que também é um orgulho. E desculpa eu falar isso, mas eu sou apaixonado pelo nosso país, mas o Ivan Zurita é um executivo que revolucionou a Nestlé no Brasil. A Nestlé é a marca mais querida pelos consumidores,
ela atinge mais de 95% dos brasileiros. Eu acho que a principal operação da Nestlé no mundo é no Brasil. É a segunda maior do mundo. É a segunda maior. E com certeza que mais fala com o consumidor. Isso é obra claro que é obra de muitos brasileiros que trabalham na Nestlé, mas alguém foi lá e acreditou que seria capaz de fazer isso. Então a gente está falando aí desses 3 clientes aí. A gente tem ainda a Arno, a gente tem Sanofi Aventis, e quando eu falo de Sanofi Aventis é muito engraçado porque eu falo, não, Sanofi Aventis eu não conheço, Hugo. Sanofi Aventis é o laboratório farmacêutico, e como eu falei o nome dos outros presidentes, eu queria falar do Heraldo, que comanda a Sanofi, que tem Dorflex. Dorflex é o medicamento mais vendido do mundo. Olha que loucura isso. É incrível. Então, quer dizer, e Dorflex, assim, é um ícone. E aí você fala assim, cara, mas trabalhar para uma marca dessa tem uma responsabilidade que isso é apaixonante. Agora, eu queria muito falar uma coisa para você. Álvaro, se você não se apaixonar primeiro por aquilo que você tem que comunicar, você nunca vai fazer uma campanha boa. Você tem que se apaixonar pelo produto que você tem na carteira. Isso é essencial em qualquer profissão. Tem que acreditar nele em todos os instantes. Né? Você tem que entender, você tem que buscar informação, você tem que ver os pontos fracos, você tem que ver a concorrência, você tem que levar o problema para o seu cliente. Você não fala só de comunicação, você tem que chegar e falar assim, olha, esse medicamento aqui, por exemplo, tem essa substância. Isso aqui é melhor? É pior? Se for melhor, por que a gente, em vez de gastar dinheiro com a comunicação, a gente não pode gastar dinheiro colocando essa substância e tornando esse medicamento melhor, ou isso num carro, ou isso num produto? Não dá pra gente ficar parado. E isso é que é excitante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero passar um filme que foi premiado e que tiveram aí envolvimento até de grandes estrelas internacionais. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho antes do filme Transformers da Chevrolet que a gente vai passar agora. Eu tenho muito orgulho de falar desse filme, porque a gente fez em parceria com o Steven Spielberg em 2007. Com os estúdios do Michael Bay. Isso tudo passou por aprovação dos americanos, e eles estavam morrendo de medo, porque foi uma parceria com a Paramount, que era a distribuidora do filme. Morrendo de medo, Brasil, 2007, a gente ainda não estava tão bem. Não tinha pegado. Tão bem na foto como a gente está hoje. Não, esses caras não sabem fazer nada. E quando eles viram o filme, quando eles viram o que a gente fez, por exemplo, tem a Ponte Rio-Niterói, um Corsa se transforma num robô gigante, eles não acreditaram que foi feito no Brasil. E eu acho que isso abriu o caminho para o mercado brasileiro negociar com o Steven Spielberg. É óbvio que eu não vou comentar, mas agora, recentemente, entrou no ar uma campanha que usou dessa mesma estratégia com o próprio Steven Spielberg. Então, veja bem, hoje nós estamos em 2012, são 5 anos. 5 anos depois. E isso mostra o quanto a gente é apaixonado pela vanguarda e pela inovação, que é a inovação que marca não só o consumidor, mas que abre um caminho para o mercado. Vamos assisti-lo, por favor. Eles chegaram. Vieram do futuro para conquistar as ruas e transformar o seu caminho. Acabaram transformando a vida de milhares de pessoas e ganharam fãs no país inteiro. Agora todos querem um carro assim. Chevrolet Transformers. Nem no cinema você viu nada igual. Transforme sua garagem. Passe na rede Chevrolet.